Bem, na sexta questão, ele fala sobre Max e Haber, que são cientistas alemães que desenvolveram um ciclo termodinâmico que relaciona a energia reticular de um cristal com outros dados termoquímicos. Isso é utilizado para construir o ciclo de Haber-Bohr para diferentes elementos e relacionar com as suas perdas e ganhos de energia que são necessários para realizar uma ligação química. Então, ele está pedindo para construir esse ciclo de Haber-Bohr para a formação do elemento da molécula de AB após combinação de A, que possui número de massa igual a 19 e 10 nêutrons, e B, que possui número de massa igual a 7 e 4 nêutrons. Então, bem, o ciclo de Bohr-Haber, inicialmente, é um mecanismo que ajuda a entender as etapas ou energias que estão envolvidas no processo de formação de um composto iônico. E para a formação de um composto iônico, precisa-se de duas partículas fundamentais, um cátion e um ânion, sendo necessário, então, que energia seja liberada por esses dois compostos para que eles se unam e formem um composto iônico. E existem dois elementos que são citados aí pela questão. Um deles tem massa 19 e outro tem massa 7. E se a gente olhar aqui na tabela periódica, deixa eu ver aqui mais, pronto. Qual é o elemento que tem massa igual a 19? Cadê? Aqui. O flúor, 18,998, arredondando aí, dá para 19. E qual é o outro elemento que tem massa 7? O lítio, 6,9. Então, os elementos que ele está citando na questão é o flúor e o lítio. Tá certo? É bom guardar isso porque é muito importante. Nessa questão, eu vou te mandar um link com um vídeo que ele explica exatamente o passo a passo para resolver essa questão, que ele vem trazendo exatamente o flúor e o lítio, quais são as energias que são liberadas e absorvidas durante os processos para formar a molécula do flúor mais o lítio, tá certo? Aí eu vou anexar o link do vídeo para você assistir bem direitinho, e caso você tenha dúvida, você vai falar comigo que a gente tenta resolver com mais calma, tá certo? Na sétima questão, ele vem falando mais uma vez aqui um monte de coisa que tu não vai utilizar, assim, nessas questões que eu tô vendo, por isso que eu tô falando isso, mas caso você chegue ao final aqui da questão, leia, não sabe do que está se tratando, realmente precisa ler, mas nenhuma informação daqui vai ser utilizada para resolver essa questão. A questão começa aonde? Ele fala aqui, esse tipo de transporte pela membrana plasmática é passivo, isso é, não permite gasto de energia, não vai usar isso. Considere a molécula de água e responda. Qual é a hibridização do seu átomo central? Então, átomo central, por definição, é aquele que tem pelo menos, ao menos dois átomos, aliás, ligados a ele. E no caso da água, seria o oxigênio, pois ele está ligado a dois hidrogênios. Ele está ali no centro, ele é um átomo central da ligação da água. Já a hibridização é um fenômeno em que orbitais incompletos na camada de valência unem-se, permitindo a realização de um número maior de ligações covalentes por um átomo. Então, isso acontece quando o oxigênio recebe os dois elétrons do hidrogênio. Então, primeiro a gente precisa fazer a distribuição eletrônica do oxigênio. O oxigênio, lembrando, tem número atômico de 8. Então, oxigênio, número atômico de 8. Qual é a distribuição eletrônica dele? Vamos lá. 1s. 2. Ai, pai, que Deus horrível. Calma. Caneta, pronto. 2s. 2. Pronto, a gente já tem 4 aqui. A próxima é o quê? 2p
Quanto é que a gente precisa aqui para formar o 8? 4, né? Lembrando que a camada P suporta, o subnível P suporta 6 elétrons, mas aqui a gente só precisa de 4 para ter 8 elétrons. E aí, o que a gente faz agora? Coloca os orbitais nas caixinhas. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos lá. Ai, cadê o ponteiro? Tá aqui. Fazer uma caixinha. Outra caixinha. Isso são as caixinhas dos subníveis. Aí, como assim ficou bonitinho. E outra caixinha. Que esse daqui vai ter 1, 2. Pronto. Aí, vamos lá. Essa daqui vai ser a caixinha do 1S. Lembrando que camada S, subnível S, só suporta 2 elétrons. A camada 2S, só 2 elétrons. E a camada P, 6 elétrons. E observe, né? Primeiro a gente vai fazer a distribuição. Então, 1, 2 elétrons. 1, 2 elétrons. E aqui a gente tem 3, né? A gente não vai colocar 1, 2, 1, 2 e 1, 2, não. A gente faz assim. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente está completa, aqui a gente está completa, aqui a gente está incompleto. Só um que está completo. Então, observe que o oxigênio tem 2 orbitais incompletos na sua camada de valência, que é a segunda camada. Tá certo? Mais especificamente no subnível P. O que permite realizar 2 ligações covalentes com 2 elétrons para que a sua camada atinja os 8 elétrons. Então, quando o oxigênio, o hidrogênio, aliás, da água, recebe os 2 elétrons do hidrogênio, deixa eu colocar em outra cor aqui, peraí. Então, mais uma vez aqui, quando ele recebe os 2 elétrons do hidrogênio, né? Ele consegue completar a sua camada de valência. E agora, quanto é? 2 mais 6 dá o quê? 8. 8 elétrons é o necessário para conseguir estabilidade em uma ligação química. E na última questão ele vem falando que poucas ligações são totalmente iônicas, covalentes ou metálicas. A maioria é intermediária entre elas e possui algumas características entre 2 delas, e às vezes até 3, de que depende o grau de caráter covalente de uma ligação entre metal e ametal. Então, o caráter covalente é uma característica dos átomos que fazem ligações covalentes e tem a ver com a polarização dos átomos das substâncias. Quanto maior ou menor a eletronegatividade dos elementos que estão reagindo, vai definir a polarização e o seu caráter covalente. Então, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos, mais iônica se torna a ligação. Certo? Então, entre um metal e um ametal é mais eletronegativo do que um metal. Então, vai depender justamente disso, dessa diferença de eletronegatividade.